Bom dia, meus queridos, como estão? Hoje nós vamos de tarô de luz, que ilumine, né, nosso caminho, nossa consciência, nosso entendimento. Eu já tirei nossas cartinhas. Essa leitura tá muito interessante. Eu até cheguei a sentir assim um pouco de tontura. É sinal que tem muita energia envolvida aqui. Nós temos, por enquanto, 7 cartas na mesa e 4 são arcanos maiores, o que já mostra que o conteúdo aqui tem a ver com um aprendizado importante da nossa alma. A primeira carta da sequência que saiu é o 7 de copas. Parece uma lua ali no meio. E a lua, no esoterismo, no tarô inclusive, é um símbolo de distorções, de percepções às vezes equivocadas, de coisas inconscientes que são fortes, que às vezes podem até nos dominar, nos guiar, mas que não é exatamente o caminho da nossa luz e da nossa consciência. Então, talvez em algum aspecto da nossa vida nós vínhamos sendo guiados por essa parte tão grande do iceberg. Me veio aqui a imagem do iceberg. Vocês já viram aquela imagem assim que representa o consciente e o inconsciente? É de Freud isso, como se apenas uma pequena parte aqui de cima fosse o consciente. Aqui está o nível da água e o restante todo tem conteúdo inconsciente. E a força desse inconsciente acaba sendo muito maior do que do consciente. Então, aquilo que a gente está atento, alerta e que a gente quer, representa tipo 10, 20% do que a gente consegue produzir. O restante dos estímulos e da direção vem desse inconsciente que tem, sabe-se Deus, os conteúdos todos que estão ali, né? E ainda, segundo Jung, que aprofundou isso ainda mais, ainda tem o inconsciente coletivo que a gente está conectado também. Então, não é pouca coisa, né? E a segunda carta é a carta do louco, que fala de alguém ingênuo e que vai, e que se lança. Então, até aqui a gente pode perceber que algum movimento seu está sendo conduzido por essa parte inconsciente. E o que isso está resultando? 8 de paus, o carro. Achei interessante que esse 8 de paus, ele tem o sol e a lua, e ele me lembrou muito um 2 de ouros. Então aqui tem um componente de dualidade, porque aqui também o carro fala muito em dualidades. Então, uma parte sua tá querendo seguir esse caminho e outra parte tá querendo ir por outro caminho. Aquele alinhamento que a gente fala que é tão importante, nesse aspecto aqui você não tá conseguindo ainda. Uma parte puxa para um lado, outra parte puxa para o outro. Ainda tá sendo um cabo de guerra. Uma parte você já está conseguindo entender e outra ainda está inconsciente. Você ainda não entende por que às vezes se sabota, por que vai numa direção que parece que não é tão boa para você, porque você toma certas decisões que acabam te pesando. Mas eu vejo aqui que faz parte do seu aprendizado, porque a última carta da sequência é a carta do mundo. E é uma carta muito interessante, fala do final de um ciclo. Aprendendo ou não, aqui tá falando de um final de ciclo. Me veio que em investimentos a gente fala, quando termina o investimento e a gente saca, a gente realiza, né? É a palavra que se usa. Então, realizando lucros ou prejuízos nessa parte da sua vida, tem um aprendizado que tá indo para o final. Até a leitura assim tá dual, né? Para alguns talvez o resultado seja bom, seja lucro, e para outros o resultado talvez seja prejuízo. Em um aspecto, porque lá
no top dos níveis, dos nossos níveis, tudo é aprendizado. Só que daí a gente aqui na vida física acaba sofrendo as consequências muitas vezes, né? Outra coisa que me chamou a atenção, bom, aqui no topo da leitura temos o mago e o as de ouros, e me chamou a atenção olhos. As duas cartas têm olhos, aqui também tem um olho, e aqui na palma da mão também é um olho. As outras não. Então é como se você estivesse sendo observado, talvez por num nível maior seu mesmo, sabe? É como se isso aqui nos lembrasse que as coisas que a gente faz têm consequência, não é algo que tanto faz. A gente é observado, a gente aprende, a gente... Lembrei de um texto da Bíblia que diz que nós somos tipo um espetáculo teatral para anjos e para homens. Engraçado, né? A gente vê assim que a gente é observado. O que mais? Vou tirar umas cartinhas extras aqui. Eu já estava embaralhando. Vamos ver o que mais vem. Vamos ver se vem alguma coisa mais prática, assim, pra gente poder entender do que tá falando aqui. 3 cartas. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Um novo tempo surgirá, com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. E essa última carta fala viciados. Realmente, aqui tem uma energia de final de ciclo, porque esse aqui é o último dos arcanos maiores. E no topo da leitura a gente tem um as de ouros, que as é início, né? Fala de um novo início. E aqui o próprio louco e o mago é o arcano maior 0 e 1. Então, é uma leitura que fala muito em final e início de ciclo. E eu tenho a impressão que não foi um ciclo muito longo. Tá me vindo que talvez você tenha experimentado alguma coisa diferente. Tenha se permitido alguma coisa diferente, tenha se iludido. Carta da ilusão que a gente falou antes da lua, né? E o 7 de copas em si também é uma carta que fala em ilusões e às vezes a gente escolheu alguma coisa equivocada. Então, eu não sei, talvez se você é um jovem que está assistindo, resolveu experimentar, passou um pouco do limite em álcool, talvez experimentou drogas para ver que barato que dá, se isso traz alguma coisa boa, ou talvez até me vem aqui que nem seja algo proibido, ilegal. Me veio aqui a ayahuasca, por exemplo, que pode ser uma coisa muito interessante para expandir a consciência, mas quando a pessoa perde a mão e faz demais, também acaba sendo desequilibrado e não sendo mais bom, sabe? Que não adianta só ter mirações, ver um monte de coisa e não trazer isso para a realidade física e não fazer as mudanças aqui da vida material. Então, independente do resultado que você vai realizar, seja lucro ou prejuízo, aprenda com as lições que a vida está lhe trazendo, faça um balanço, observe o que foi bom, o que parece que não foi tão bom assim, não se culpe demais se o resultado não foi aquele que você gostaria. Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado, a cada dia a gente está aprendendo, tá? Eu tô aqui escutando alguma coisa sobre egoísmo também. Por que será? Talvez o que você experimentou de novo, de diferente, esse ímpeto que você teve, que você foi atrás, pode ter tido a ver com
viver de uma forma um pouco mais egoísta, não pensando muito nos outros, pensando mais em si, e isso sem julgamento de valor. Às vezes a pessoa vivia muito pelos outros por muito tempo e de repente pensou, não, chega, vou cuidar um pouco de mim. E talvez você tenha errado um pouco a mão nisso. Realmente, aqui tem alguma coisa bem profunda, assim, um aprendizado lá sobre como você quer se posicionar nessa vida, como você quer ir em frente. Me parece que esse olho, esse observador aqui, é você mesmo, é da sua consciência maior, sabe? É do seu eu superior mesmo, você se alinhando com isso. Você querendo viver de uma forma mais alinhada com essa sua parte mais iluminada. E às vezes a gente complica demais, né? A carta aqui disse: a vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade, quando tiramos as máscaras, quando somos leais e fiéis com nós mesmos, mas simples também e objetivos, assertivos com as outras pessoas. O que disse a outra mesmo? Seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Um novo tempo surgirá, com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Então, se tem um ciclo encerrando, não perca o otimismo e a alegria, daqui a pouco vai começar um ciclo novo e sempre é tempo de aprendermos coisas novas, de continuarmos evoluindo, de florescermos, né? Agora vem vindo a primavera, costuma ser um tempo em que até o nosso humor é diferente. O inverno a gente fica tão fechadinho, mais introspectivo, são muitos dias de chuva e frio e a gente fica mais voltado para dentro. E agora tudo vai se renovando, tem o canto dos pássaros, né? É um outro clima. Então acompanhe esse ciclo da natureza e vá soltando o que passou, vá liberando os aprendizados, liberando qualquer culpa, ressentimento e vá se abrindo para o novo. As pessoas evoluem assim, né? Se nós tivéssemos um gráfico, ele não seria assim, uma linha sem percalços. E muitas vezes também nem assim, às vezes é assim, assim, e ali a gente vai indo, né? É a vida. Se você gostaria de uma leitura particular, me chame pelo direct ou pelo link da bio. Vai ser um prazer falar com você, ler para você. E eu também trabalho com terapias integrativas, com sessões de terapia, onde a gente pode olhar suas questões mais a fundo. Eu posso te ajudar a fazer essa reorganização aí interna, a trazer alguma clareza para aqueles eventos que você não conseguiu digerir muito bem, que ainda estão meio enlinhados e que acabam sendo projetados na sua vida e lhe colocando em enrascadas muitas vezes. A gente pode olhar para isso, colocar os pontinhos nos is, passar para pratos limpos e aí fica tudo muito mais leve hoje, tá bom? Gratidão por me acompanhar e até a nossa próxima leitura. Beijo, boa semana!